Bom, meus amigos, chegamos ao episódio 6 do Aprendiz. Até aqui a gente acompanhou todo esse processo da evolução do Vanderlei, né, que se botou à disposição de fazer esse projeto com a gente. E hoje vocês vão ver o Profit Loss, né? Várias pessoas estão me mandando, né? Cara, mostra o resultado, né? Queremos ver o resultado, estamos ansiosos, né, para ver o resultado. Então, hoje, nesse episódio, você vai ver, né, realmente o que o Van tem feito, quais operações, se está em green, se está em red, se ele de fato está conseguindo manter, né, a constância, se ele está conseguindo não fazer outros jogos, né, além do que ele se propôs. Então tudo isso nós vamos falar nesse episódio, tá? O Aprendiz, a partir daqui, né, começa mais um lado operacional. Tem bastante coisa para acontecer ainda. A gente vai operar ao vivo, a gente vai criar novas situações para o Van, né, dentro do cenário do jogo, treinando um pouquinho de leitura, né, de jogo, porque existe toda a parte de pré-análise, toda a parte de estudo, mas de fato onde as coisas acontecem é no mercado. É ali que ele vai ter que dar a cara a tapa, botar o dinheiro dele e testar a parte emocional, que a gente sabe que é a mais importante, tá bom? Então fica aí nesse episódio que tá muito bacana. Bom, galera, chegamos aqui então a mais um episódio do Aprendiz, né? Mais uma vez a gente está aqui, a gente já viu todo esse processo que o Van está passando, se botou, né, à disposição para passar, já vimos a parte das aulas, né? Já vimos algumas operações, umas bem-sucedidas, outras nem tanto, mas tudo tem sido um aprendizado para ele, para mim e para você que está acompanhando. Então, mais um episódio que a gente está aqui e hoje talvez a gente vai mostrar, né, Van, pra galera o que eles querem ver, né? Mostra o Profit Loss, cara, mostra o resultado. Eu quero ver se realmente esse cara aí tá conseguindo gerir e tá conseguindo trabalhar. Então hoje o Van vai abrir a caixa preta e vai mostrar pra nós, né, Van? Bora lá, vamos. Aqui tá meu bolso, né? E foi uma das coisas, né, Van, que tu achou legal também, né, do projeto do Aprendiz, era essa responsabilidade, né, de mostrar, né, o teu resultado, né? Isso também foi algo que te fez aceitar, né? Isso, é tipo um compromisso. Eu gostei disso. Compromisso, isso. Fazer. Vamos ver o primeiro mês, desse mês, né? Prometi não fazer outra coisa, né, CS, mas tem aqui um leizinho aqui que eu dei aqui. Tá trabalhando no mercado de gols, backward. Peguei um golzinho aqui, mas com bem pouca gestão aqui, bem baixa. Aqui tá o redzinho do Milan, que deu 4%, os outros greenzinhos desse ano. E temos, desde o dia 19, que você começou a passar os exercícios para mim fazer, né? A gente começou a gravar. Eu coloco aqui, desde o dia 19 de dezembro. Foi quando a gente começou. Que foi o jogo do Borussia, né? Começou a trabalhar aqui. O jogo do Covert, do Arsenal, aí do Chelsea, do Viseu, esse redzinho do Viseu. Que a gente já falou sobre ele. Sim, que eu tomei no 0x2 e no 1x3, que foi um 0x0 que eu peguei, né, no City. Peguei um grisinho no City também. Aí o jogo do Milan, que a gente falou, e o Freiburg, final de semana deu bom. Desconsidere que isso aqui foi um under limit que eu fiz. Layout under, um under limit. E o Dort. Que não tinha esse jogo na Betfair. Maravilha. Mas enfim. Tu vê, uma coisa que eu já percebo aqui, Ivan, é que tu já tem poucas operações, né? Se a gente for ver, desde o dia 19, a gente vê aí poucas operações. Aí alguém pode dizer, cara, mas como é que alguém vai sobreviver fazendo poucas operações assim? Mas é isso mesmo, galera. É isso, tá? É claro que nesse momento o Van ele está ainda aprendendo, ele está ainda testando algumas coisas, ele não está, por exemplo, assim, trabalhando todos os dias o Raiz, ele está selecionando os jogos, até depende da disponibilidade dele, né? Mas eu tenho certeza que com o passar do tempo ele vai se soltar mais, ele vai fazer mais jogos, ele vai operar mais, ele vai conseguir ter um resultado melhor, né? Até a nível de quantidade de jogos. Mas é isso. O high stakes é isso. Menos é mais.
Tu já tem sentido diferença nisso, Van? Sim, principalmente aqui, ó, em Red, porque é muito pouco, cara, é muito controlado em relação ao risco que eu coloquei, né? E se eu for fazendo o método tranquilo, eu vou limpar o Red e vou ficar no green. Tá aqui, tá claro aqui pra mim. E é isso, eu quero aumentar um pouco mais Na verdade, é mais o tempo, né? Não é nem de fato entender a estratégia, é mais o tempo mesmo de poder operar. A maioria dos jogos que dá um bom padrão é à tarde, europeu. E, Christian, também é pouco mais, só que se você olhar bem, foi final do ano, cara. Os jogos tava parado, a Alemanha parada, a gente só tinha o que para operar? Era que nem eu fui me meter lá no Viseu. É só isso, velho. Não tinha muita coisa. A Inglaterra, você pode ver meu profit. Inglaterra, Itália, aí veio agora, voltou de novo o Borussia, né? Isso. Alemanha. Muito pouco. Na verdade, esse final de semana que a gente está gravando, né, aqui dia 16, amanhã, sábado, dia 17, que a gente vai ter já uma quantidade bem maior de jogos. Então, amanhã, sábado, a gente tem, cara, eu já vi aqui um mínimo umas 5 oportunidades para a gente operar o high stakes. É claro que aí a gente não vai se tacar e fazer 5, 10 jogos, não é isso. Mas vai ter mais oportunidades, né? Então, uma coisa bem lembrada, né, Van? A gente estava aí num final de ano, uma transição, algumas competições que param por conta do inverno, né, mas agora estão voltando, Bundes 2, Bundesliga 1, né, principais competições aí da Europa, até de segunda linha, né, a própria Suíça, então tem várias coisas que estão voltando agora, né, a Bélgica, que estava parada também, então vai dar mais oportunidade para nós. Né? Perfeito. E aqui nós temos então o MyBetSpace, né, que tu tem conectado na conta aqui, até para a galera poder ver, né, as operações que tu fez aqui, o gráfico, né? Um dia bom, limpa um Red. Então, tá bem tranquilo. Aqui não tinha muito jogo, final de anos. A gente, tipo, sábado mesmo aqui, eu fui me divertir, né? E você estava até operando o high stake nesse dia aqui, eu não pude estar na sala. E acho que teve até uma boa operação, não foi? A galera lá gostou. Foi legal. As operações que a gente fez ali foram boas. Mas é isso, cara. Quando a gente tá nessa transição de trading, né? Onde a gente tem uma outra profissão e a grande maioria das pessoas estão desse formato, a gente tem que adequar. E é uma coisa que eu falo lá dentro da mentoria. Cara, se tu não tem disponibilidade de estar acompanhando o jogo inteiro, nem faz ele, né? Porque vai correr o risco de acontecer o que aconteceu, né, no jogo do Milo, do episódio passado que a gente falou, né? Tu tinha tempo de ver o primeiro tempo, aí aconteceu o gol, né? Tu acabou não levando para o segundo tempo, por outros fatores também, né? Quem não assistiu vai assistir lá, mas um dos pontos foi que tu tinha que voltar a trabalhar. E aí? Né? Então, sim, assim, vamos supor que tivesse sido um jogo muito bom. Tu ia ter que sair igual, porque tu não ia conseguir acompanhar a partida. Então, é importante, cara, a gente dedicar aquele tempo para acompanhar o jogo. É só dessa forma que tu vai ter o teu trade na palma da mão, tu vai conseguir administrar da maneira que o Van tá fazendo. Bom, galera, então a gente viu aqui os resultados do Van, a gente viu que são resultados bem consistentes. Isso desmistifica um pouco aquela coisa, pô, mas eu vou investir um monte, é muito arriscado, tá maluco? Vocês viram que é muito controlado. Mas é claro que a gente vai entrar, né, com o high stakes, com uma parte maior da nossa banca em estratégias próprias para isso. Não vai ser em todas as estratégias, em todos os placares, né? Então, Van, eu queria saber de ti, cara, que tu contasse um pouquinho aqui, desde o início, que a gente começou o aprendiz, começou a mentoria high stakes, né? O que tu pode avaliar, né, até esse momento, quais foram os pontos assim positivos, o que ainda daqui a pouco tu precisa, almeja, mas o que tu viu até agora? Pronto. E que eu gostei, né? Vamos lá. É um método que
tipo, te dá você pode colocar um risco maior, certo? E tem um hedge bem controlado. Inclusive, acho que não tem outro método aí que eu já vi que você pode entrar com 50% da banca. Falando assim, parece loucura, né? Ah, vou entrar com 50% da banca, mas fazendo, tem poucas operações, mas fazendo ele, te acompanhando aqui, eu me sinto seguro, cara, para me colocar mais, aumentar stake de acordo com a banca. Eu tenho essa tranquilidade, o método me proporcionou isso, ter essa tranquilidade. Porém, tem uma coisa, um ponto que você até falou sobre emocional. Sobre questão de colocar, eu tô achando pouco. Mistake eu tô achando pouco pelo trabalho que eu fico, que eu volto aqui para fazer o jogo, para acompanhar. Só que, ao mesmo tempo, vem na minha mente assim, me dá segurança de colocar mais dinheiro. Dá segurança, sim, para eu colocar. Só que o outro fala, tipo, tá pouco isso aqui, velho. O green não tá me deixando satisfeito, entendeu? Tem esse ponto. Legal, cara. Legal saber que tu né, tá tendo esse progresso, que tu tá tendo esse entendimento, né, sobre principalmente a parte emocional. Eu falei isso, né, na mentoria, que a gente precisa perder o medo, a gente precisa entender tudo que está acontecendo ali, e aí a gente vai criar mais coragem, a gente vai se sentir mais seguro. Então tu tá sentindo isso também. E lembra, Van, que na mentoria nós também falamos sobre dinheiro, o que ele representa para cada pessoa. Né? É lógico que os R$ 17 que tu lucrou até agora, tu não vai conseguir comprar praticamente nada, acho que nem uma Coca-Cola, aqui no Sul, aqui tá R$ 14 uma Coca-Cola, entendeu? Então, assim, se tu for parar para pensar, pô, meu, sério, que eu trabalhei quase que um mês e eu ganhei 16, 17 reais, não faz nem sentido, né? Como que eu vou sustentar a minha família? Mas não é sobre isso. É sobre a gente saber fazer no pouco. Tu mesmo já falou isso, né? Se eu sei ganhar com pouco, eu vou saber ganhar com muito. Eu entendo isso que tu tá pensando, porque, cara, a gente também operar com pouco dinheiro machuca o nosso mental. No processo. Tu tem esse pensamento de que tu vai conseguir ganhar lá na frente, que tu vai... mesmo ganhando com pouco e tal, eu não me importo de ganhar pouco. Mas, cara, quando tu vê que tu faz uma operação boa, que tu teve um lucro bacana, mas que o financeiro, ele não tá sendo, não tá te dando aquele retorno, te dá um pouco de frustração. Então, isso é extremamente normal, é a relação de dinheiro que a gente tem dentro do trade esportivo. E aí pode até passar na tua cabeça das estratégias que tu continua fazendo, que é back ao under, que tu, com o mesmo dinheiro que tu coloca, os R$ 400 de stake, tu teria ganho bastante, teria ganho daqui a pouco R$ 400 de lucro, entendeu? Então pode parecer que, pô, cara, eu não vou fazer mais esse high stakes aqui, porque eu ganho mais lá. Só que a gente precisa entender o risco versus o que a gente está ganhando. E aí um dos benefícios aqui do Correct Score é essa tranquilidade. Porque se tu pensar, cara, ok, hoje eu tô com R$ 800 de banca, 400 de stake, é isso que eu tenho. Mas tu já pensou, se tu tivesse uma stake de 5 mil, uma stake de 10 mil, já teria um lucro bacana, né? Já ia te dar ali, eu acho que dá quase que dá 5% mais ou menos da tua stake, tu tá de lucro, vamos dizer assim, né? É pouco, claro que é pouco, mas se tu tivesse com mais stake, o valor seria maior também. Então tu tem esse entendimento ou ainda é algo que tá te matando? É algo que eu ainda tô me controlando, né? É uma coisa que tô ajustando aí, cara. Beleza. Tem esse controle. Porque tem um método que, tipo assim, ele me dá tranquilidade. Ele não me dá o mesmo estado emocional ou psicológico de outros métodos, né? Tipo, já me dá tranquilidade. Só que, porém, eu sei que eu tenho que colocar mais. Tipo, se ganha dinheiro com mais dinheiro, mas também tem que saber controlar isso. Esses dois pontos. Eu tô com esse embate ainda, comigo mesmo, né? Tudo é um processo, né, Van? A gente tem que, né, no tempo certo das coisas, sem acelerar, né? Hoje, se eu dissesse, Van, tu consegue entrar aqui com 5 mil?
mesmo que tu tivesse esse valor, né, tu entraria com uma stake de 5 mil nesse jogo, daqui a pouco tu vai dizer, cara, ainda não me sinto confortável. Mas daqui a pouco tu vai dizer, cara, sim, eu tô confortável, eu colocaria se eu tivesse. Sim. Entendeu? Então, tu tem que estar pronto para responder que sim. Porque aí tu vai estar pronto para realmente colocar esse valor no momento certo. Essa pergunta é boa, pô, porque, tipo, você estaria pronto pra, se perguntar aqui, estaria pronto para colocar esses R$400 hoje num back ao under? Falar, não dá, tem que ter uma banca muito boa, gorda, para mim colocar. E o high stake lhe dá essa segurança. Aí se tu me pergunta, tá pronto para colocar esses R$400 no high stake? Minha resposta é sim, com certeza. Eu tô pronto. Por quê? Eu sei que o risco vou botar aí 10%, é R$40 no máximo de hedge. Tranquilo, cara. Tranquilo. Entendeu? Então, é exatamente isso, cara. E esse conceito tu já entendeu. Essa já se tu olhasse, né, pro Van ali do início do aprendiz, de repente teria outra resposta, né? Então, isso tu já está conseguindo entender e pode ter certeza que no momento adequado, no momento certo, tu vai conseguir colocar mais dinheiro e vai te sentir com essa mesma tranquilidade, né? Não vai mudar nada, porque só vai aumentar o valor, né? E mais nada. Certo? Bom, pessoal, reforçando um pouquinho o que a gente viu nesse episódio, eu tentei deixar aqui numa íntegra a nossa conversa para que você perceba, né, todos os detalhes aí que foi conversado, mas eu queria frisar mais algumas coisas. Vocês viram que o Van já começa a se questionar um pouquinho em relação a resultados, em relação a números. Pô, são poucos jogos, eu tô com pouco dinheiro e tá me rendendo um dinheiro baixo. Eu não estou me sentindo satisfeito com o green. Isso me chamou bastante atenção, né, nessa fala dele. E é uma coisa que normalmente trava a gente e muitas vezes é o gatilho para que a gente vá buscar outras estratégias, outras formas de operar, buscar aquela tal da odd baixa, né, para que a gente possa ganhar mais investindo menos, onde a gente possa converter, né, nos dá aquela sensação de, pô, se eu tenho uma stake de R$400, eu quero ganhar no mínimo R$50, né, eu quero ganhar um valor bom, né, eu quero um 10%, um 15%, pô, 5% sobre 400, é baixo, não estou me sentindo confortável, tá? Mas eu quero, né, dizer para você que está acompanhando, que também está usando o aprendiz como uma ferramenta de crescimento, e espero que você tenha feito isso até esse momento, tá? De pensar também dessa forma, tá? Você só vai ganhar dinheiro com dinheiro. Esquece que você vai conseguir ganhar dinheiro com pouco dinheiro. Então, assim, para esse tipo de estratégia, né, você vai ter que investir mais. Aí se eu disser, cara, você tem possibilidade, inclusive, de pegar um dinheiro e colocar aqui para trabalhar. Pode parecer loucura da minha parte, mas se você souber fazer isso, se você tiver, né, a tranquilidade de operar e de colocar isso em prática com pouco dinheiro, nesse momento de estudo, você vai conseguir trabalhar com mais dinheiro, tá bom? Então, te espero pro próximo episódio, né? A gente vai estar nos próximos episódios operando junto, a gente vai treinar mais a leitura de jogo e eu te digo, tem muita coisa ainda para acontecer aqui no Aprendiz e eu conto, né, com o feedback de vocês. Deixa aqui nos comentários se tá gostando, não tá gostando, qual é o seu feedback sobre o Aprendiz. A gente está fazendo com muito carinho, com muita atenção aqui para que você possa aproveitar de fato esse programa e eu quero de verdade que você se beneficie com isso, tá bom? Tamo junto, até o próximo.